bom dia. Programa começando a partir de agora. Já temos aqui o rádio, né? 560 no AM, 79,9 no FM. Estamos disponíveis e também já disponíveis pelo Facebook, né? facebook.com/Rede Tua Rádio, para você se conectar conosco. E estamos disponíveis também daqui um pouquinho no youtube.com/Rede Tua Rádio. Hamilton Primaço chegando, enquanto eu já vou fazendo conexão aqui com o Délcio Agliardi, que é o nosso segundo, já tá aqui com nós, Délcio e também Hamilton. Hamilton, bom dia. Muito bom dia, professor Délcio, tudo bem? Bom dia, queridos amigos. Maravilha, vou aumentar o retorno, enquanto você se cumprimenta, que eu vou aumentar o retorno do Hamilton. Até deixa eu explicar, porque eu sempre peço, o pessoal que vê pela internet e tal, eu sempre peço para um pouquinho mais, Beverly. Sabe por que eu sempre peço mais volume? Pronto, tá ótimo, Beverly. Obrigado. Porque Som na caixa, mané. sabe como é que é, Beverly? O pessoal não vai acreditar. Mas a gente está nessa função há tantos anos, né? Sempre usando fone de ouvido, eu toquei na noite, em boate, então sempre muito barulho. E eu comecei a ter surdez. Não é possível, Hamilton. Eu estou parecido com o Corlate. O Corlate me contando hoje de manhã, bem cedinho, que ele está com aquele chiado no ouvido, que eu tenho também, e estou perdendo a audição. Vou ter que colocar um aparelho auditivo, acredita, Beverly? Meu Deus! Sim, já fiz tomografia, os exames estão todos prontos e vou ter que botar um aparelhinho, por isso que eu troco de lado o fone, o ouvinte que estiver olhando a internet. Por que ele muda de lado o fone? Porque eu só ouço bem do lado esquerdo, do lado direito praticamente já não ouço nada. Vê como é que é. Mas é fato. Uma vida inteira. E até geneticamente, meu falecido pai, quando faleceu, ele já estava praticamente surdo. Então já é uma coisa genética. E eu, com 40 anos de fone de ouvido, não tinha outro jeito. Então vamos nos adaptando. Faz parte, eu né? sempre digo, só estou vivo graças à ciência, Beverly. Hamilton é uma figura. Um dia a gente... O bom é que tem recurso, né, Hamilton? Graças a Deus. O bom é que tem recurso. A ciência está aí para nos ajudar. Né? Tu também tá vivo só graças à ciência? Não, né, Délcio? Tu não, né? Não, Délcio não. Deu uma cortadinha, Délcio. Deixa eu ver se eu resgato aqui o Délcio. Vou lá no... O dia que nós temos, a ciência te salvou e vai continuar te salvando. Vai continuar salvando a todos nós, graças a Deus. Graças a Deus. Gente, eu vou propor o tema aqui, porque já são 11h14, e o tema hoje ele é muito interessante. A gente sempre traz assuntos que né, são instigantes. O Hamilton brinca comigo, onde é que tu vai me espremer hoje, né, Beverly? Mas são temas do dia a dia. Eu recebi na internet, vi lá no Instagram, não me recordo mais quem me mandou no direct do Instagram essa frase sugerindo que a gente dialogasse sobre ela. Eu achei bárbara, né? Todo mundo já ouviu alguma vez na vida que se a gente não tiver feito uma dessas 3 coisas que eu vou citar agora, a gente não teria vivido plenamente uma vida plena, né? Que seria ter um filho, plantar uma árvore ou escrever um livro, né? O Délcio já tem as 3, viu? Total. Só o Délcio, né? Eu nunca escrevi um livro, por exemplo. 104%, Délcio. 104%. O Délcio já viveu, né, Délcio? Agora tu já tá pagando hora extra, como diz o outro, né? Mas a frase que a gente vai refletir é a seguinte: ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro é fácil. O difícil mesmo é criar um filho, é regar uma árvore e até alguém para ler um livro. Délcio, eu achei assim bárbara a frase, porque desromantiza um pouco essa ideia que a gente tem assim de uma utopia. A vida vai ficar completa se... Quando eu me aposentar, quando eu tiver dinheiro, quando um amor der certo. A gente parece que vive num eterno romance de alguma coisa que falta, uma incompletude que falta, sendo que quando a gente pensa o seguinte, o duro mesmo é pagar o boleto, é criar o filho, é ler o livro, a gente vai para a vida prática, porque no frigir dos ovos, o que conta de verdade é menos romantismo, embora o romantismo tenha o seu lugar, mas é menos romantismo e mais vida real, né? Como é que a gente diz os jovens? Vamos tocar uma real? Tocar uma real é muito difícil. Criar um filho... Ter é fácil, né? Agora, criar. Já criou um filho para ver? Não é brincadeira não, né, Délcio? Não, você está nos espremendo literalmente, mas ao mesmo tempo temos aqui uma oportunidade muito rica de poder pensar sobre um conjunto de outras coisas. Beverly, eu sempre defendo essa ideia de que nós nascemos biologicamente e vamos construir uma biografia no capital político, educacional, cultural de cada um.
todos nós somos seres humanos, embora não tenhamos escrito um livro ou plantado uma árvore, ou não tenhamos um filho, mas nós temos uma biografia que ela é bastante única. E de fato, construir uma biografia, dar vazão a ela, Hamilton tocando na noite, produzindo programas de rádio, lendo livros, você foi constituindo esse teu capital educacional, cultural, e a gente podia colocar reticências, porque falando desse capital, ele é bastante aberto, né? Então, concordo com essa pauta, de fato, acho que nós estaríamos falando de algo mais fácil, de criar um filho, de ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro, mas, de fato, criar um filho é difícil, é complexo, envolve anos e anos de renúncias, de saber ouvir. Eu acho que hoje a educação de um filho passa por uma escuta qualificada. Eu não sei se meu pai me ouvia quando criança, porque nós nascemos, né, Beverly e Hamilton, num mundo muito adulto-cêntrico. A verdade era dos adultos. Aliás, o bife era dos adultos, né? Vocês lembram disso, né? Criança não tinha vez. Não tinha vez, né? Então nós perdemos, eu costumo dizer que a gente perdeu o bife 2 vezes na nossa geração e hoje para os nossos filhos, porque teve uma virada de mesa onde passamos a ouvir mais os filhos, a ter uma escuta mais qualificada. Eles já não aceitam mais as imposições que nós aceitávamos, e isso gera um desafio. Teremos que conversar mais frequentemente e mais profundamente com eles. E eu estou falando aqui de crianças de tenra idade, que já lançam perguntas, mas por que eu tenho que fazer determinada coisa ou deixar de fazer outras coisas? E acho que é isso. Então a pauta de hoje é absolutamente rica, né? Estratégica para a gente poder pensar quem somos, como nós queremos constituir a nossa biografia. E Beverly e Hamilton, isso implica num conjunto de renascimentos. Porque se nascemos biologicamente, teremos que ir renascendo num conjunto de coisas que estão aí. Por exemplo, eu acho que eu estou renascendo a cada dia quando eu consigo escutar melhor os meus pares, a minha família, quando eu paro para ouvir um idoso, uma criança. Aliás, quando eu brinco, eu atiço uma série de coisas no meu organismo. Inclusive, eu acho que quando eu brinco, quando eu tenho bom humor, a minha taxa de cortisol no sangue, ela diminui, diferentemente do estresse ruim, né? Então, que bom que você está trazendo essa pauta. Maravilhoso pensar de que nós podemos ter essas realizações, de ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro, mas não para aí. As dificuldades... inclusive o livro precisa ser lido, ele precisa circular, e quem escreve um livro geralmente não fica no primeiro, quer um segundo, um terceiro, um quarto, quem sabe 10, 20. Então há um conjunto de possibilidades que vão sendo erguidas nesse nosso percurso, que é um percurso de renascimentos. O rádio faz a gente renascer todo dia, Bethel. Vocês nos atualizam de muitas coisas. Vocês trazem da manhã ao anoitecer uma trilha musical muito gostosa, reflexões pertinentes para uma vida, assim como dissemos na semana passada, para a gente poder ter essencialmente uma vida de luxo, né? Falávamos de que a vida de luxo é o bem-estar, né? É uma virada bastante importante nas nossas vidas. Bacana. A gente vai usar um pouquinho agora, um pouquinho mais o Hamilton, porque você sabe, né, a participação especial dele. Hamilton, diante do que a gente começou a discutir aqui, conversar, e do que o Delcio falou, o que tu pensa sobre o tema? Espetacular. Eu vou lhe dizer, ouvindo o Delcio, parece, Delcio, que a nossa geração, nossos pais, nossos familiares, não nos tratavam como crianças, esperavam que nós fôssemos adultos enquanto crianças ainda. Hoje, parece que existe um espaço maior, como o Delcio diz, hoje aprendemos a escutar, né, os filhos, as pessoas próximas. Antigamente era uma ordem, era unidade de serviço, né? Papai e mamãe disse algo, ponto final. E
E eles esperavam da gente um comportamento de adulto e não de criança. Então, às vezes, chorávamos, né? Mãe, pai, porque a gente não conseguia chegar a compreender o limite daquela instrução, que na verdade não era uma instrução, era uma ordem naquela época, né? Hoje, as coisas mudaram um pouquinho. Plantar uma árvore, sem dúvida, é uma metáfora para a vida da gente. Nós nascemos de uma semente, não é? E é preciso que alguém cuide para que essa árvore vá crescendo, vá germinando, vá dando frutos. É preciso de alguém que cuide. Para você ver crianças desamparadas, que não têm pais, que foram abandonadas, você vê que é difícil prever um futuro bacana para essas crianças, não é? É como a árvore. Se não for regada, se não tiver cuidado com ela, ela nunca vai render, né? Me parece uma metáfora perfeita a questão de plantar uma árvore. Acho que tem tudo a ver. Também li, até pesquisando sobre o tema que você propôs, Beverly, eu li algo muito interessante que alguém escreveu enquanto pesquisava ali agora rapidamente, e diz, mas se nós não plantarmos uma árvore, não poderemos ter filhos e também não poderemos escrever livros. Eu achei muito interessante isso. Então, é uma metáfora condizente com a vida, com o nascimento, com o surgimento, com o cuidado que a gente tem, principalmente com as pessoas próximas que a gente gosta, tem que ter cuidado. Não há dúvida. No ambiente do trabalho, dá um abraço, dá um bom dia, não custa nada. E alegra. Facilita a vida do outro. Facilita a vida de todo mundo. Pra né? que dificultar? A vida já tá tão difícil. Facilita, né? Facilita. Isso aí, Tu sabe, Hamilton, eu fiquei pensando um pouquinho sobre essa questão da árvore em si, né? E até teve um ouvinte que o João brincou com a gente pelo WhatsApp, ele disse o seguinte, olha, eu já escrevi um livro, né? Tem um livro publicado, tenho filhos. Para plantar árvore, ele perguntou, tá valendo aquela experiência que a gente fazia com o feijão na escola? Eu lembro. Muito bom, João. Não sei se está valendo, não pensei sobre o assunto, mas de fato, Hamilton... Espetacular essa lembrança. Boa, né? Poxa, essa lembrança foi boa. Não sei se está valendo, o que tu acha? Deve estar valendo, né? Tá valendo, tá valendo. Pezinho de feijão, nossa, né? Uns davam certo, né? Era espetacular. Veja, eu não sei, será que ainda fazem isso na escola hoje em dia? Acho que fazem, né? No meu período, eu lembro de ter plantado feijão, sim, e ficar impressionado da evolução daquele grãozinho de Fazem feijão. ainda, Délcio? O Delcio tem uma filhinha pequena, fazem ainda? Fizeram com a Sofia? Muito, e as escolas estão cultivando suas hortaliças. Que bom. Não só mais o feijão, como o pé de alface, de milho. Eu tive o privilégio de receber um pé de alface lindíssimo da escola da minha filha, Olha. que eles plantaram, regaram, cuidaram e colheram. Hamilton, como é importante isso, né? Uma educação prática, onde o aluno vai experimentar o crescimento da planta, as variáveis de sol, de luz, de água, de ventos, para chegar à colheita. Eu acho muito bacana essa experiência educativa. Uma coisa interessante, não sei se, enfim, eu vou falar aqui, né? Não é por revelar nada da intimidade, não é esse o objetivo, mas é falar também sobre novas formas de sermos pais e mães, né? O Délcio fala muito sobre essa questão da maternagem e da paternagem, que não é necessariamente a biologia de quem é pai ou mãe, mas é uma condição, um rol de atributos que alguém desenvolve e aplica no seu ecossistema, né? E que aquilo combina com a função de um pai e de uma mãe. Então, o Hamilton não tem a questão biológica, né? De ter tido um filho. Acho que não, né, Hamilton? Não teve, né? Mas ele empresta isso em vários momentos. A gente vê, assim, claramente, ele gosta de botar, assim, alguém embaixo do braço, no sentido, assim, profissional. E é quase que uma relação, né, paternal, de coleguismo. É mais do que um coleguismo, né? Para várias pessoas que a gente já conhece. E tu vives hoje a experiência de estar, né, numa condição de paternagem de pessoas próximas de você, de conduzir numa fase da juventude, de olhar a beleza, né, da transformação de uma menina que vai se transformando em menina moça. Eu acho assim, chega a me arrepiar, ó, sério mesmo, porque tem uma poesia só na contemplação, mesmo que não se faça nada, mas que a gente tenha a capacidade de observar isso como alguém que enxerga, estou vendo isso, e ver já é desenvolver um pouquinho da paternidade. Como é que é a experiência para ti? Beverly, a minha namorada tem 2 filhos, o Du e a Milly.
de um relacionamento anterior, eu adotei, eles me chamam de papis. Papis. Que fofo. E tudo que é possível fazer, a gente observa, né? As reações, tem idades um pouco diferentes, o menino da menina e tal, e as reações e tal. O menino agora já está trabalhando, está com 16 anos, meu querido Du, já está trabalhando, está numa felicidade enorme, porque ele sentiu a responsa caindo nos ombros dele e disse, agora eu tenho que ajudar em casa, eu tenho que... E a pequena Milly, que está com 12 anos, está descobrindo agora as coisinhas com as amiguinhas, coleguinhas e tal, está descobrindo. Então a gente observa, né, esses dois pesos, duas medidas, que no fim... Sim. Vão se encontrar lá no fundo, né? Sim. Que é o desejo da gente ser feliz. E quanto mais a gente puder contribuir, por mínimo que seja, estamos aí juntos, né? E eu queria até aprofundar um pouquinho isso, pegando essa tua experiência, Hamilton, porque a contemporaneidade, ela nos permitiu, enquanto pessoas, a exercer a maternidade ou a paternidade de maneiras, expressões diferentes, né? Porque não necessariamente a gente tem hoje os filhos do coração. Muitas pessoas não podem ter filhos, não podem. E acabam que ou adotam, ou enfim, ou fazem esse papel na família para alguém, alguma criança. O que eu quero dizer é que nós hoje não precisamos mais biologicamente, necessariamente ter um filho para viver a experiência, né, de pensar como é o pai, como é ser pai, como é ser mãe. E isso é muito bom também, porque tem várias pessoas que decidiram que não vão ter filhos, né, Milton? Exato, foi uma decisão minha, pessoal, ao longo da vida. Eu disse, poxa, eu não acho que tenha competência para ser pai. Eu sempre pensei comigo isso a vida inteira. Não, já tentaram me pegar, viu? Tentaram te engatar. Tentaram, mas eu sempre tomei muito cuidado e tal, porque era uma questão minha muito própria, entendeu? Eu achava que nunca me achei competente para ser pai. E veja que agora, o final da vida, vou chamar de final da vida, a última parte da vida, veja que eu tenho duas criaturinhas lá que eu amo apaixonadamente, né? E eu me pergunto às vezes, poxa, eu podia ter tido essa experiência lá no passado e tal. Mas agora, tá tendo agora, né? Vamos, tá agora tendo vamos agora. em frente. Já escreveu um livro? Já. Viu? Então, aí tá perfeito. Já plantou um feijãozinho na escola. Já escreveu. Agora é prática, né? Agora é na prática, né? Pare, Beverly. Gente, eu tenho quase que fechar o bloco aqui. Hamilton, eu vou te permitir fazer o teu fechamento aqui, porque eu sei que no segundo tu vais, né? Ou tu vais ficar conosco hoje? Eu tenho que gravar, infelizmente, eu tenho que gravar, mas sempre é um prazer estar aqui, deixar um abraço para os nossos ouvintes. Sempre é bom bater esse papo aqui, me chame sempre que você quiser. Beverly, eu estou à disposição. Caro professor Delcio, um abraço muito carinhoso e nos encontramos na próxima quarta-feira, se Deus quiser, tá bom? Fechado, Hamilton, obrigada. Delcio, posso chamar um intervalo agora? Ótimo. Vamos lá, um grande abraço para o Hamilton, um bom dia para ele. Tá entregue então aqui dos dois. Eu vou fazer um intervalinho e na volta a gente vai retomar este assunto, porque ele não para por aí, né? Então, vamos desromantizar. Para ter vivido até um tempo atrás, parecia que tinha 3 coisas que eram essenciais. Ter tido um filho, ter plantado uma árvore e ter escrito um livro, que era uma ideia, assim, quase que romântica, né? Da completude da vida. E agora vem uma nova versão. A nova versão é difícil, tudo isso é fácil. Difícil mesmo é criar um filho, é regar uma árvore e ter alguém que leia um livro. Ou seja, vida prática, né? Vida louca. A gente volta já depois do intervalo. Não sai daí, tá bom? Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo. Você está online? Há quanto tempo? Adolescentes pisam em ovos, buscam controle sobre sua imagem online, muitas vezes encobrindo problemas reais para evitar julgamentos. Incentivar a sociabilidade offline pode ajudar os jovens a encontrar grupos com interesses semelhantes e desenvolver amizades reais. A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. 11h31. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul mantém convênio com o Grupo L Fórmulo e oferece como opção aos associados um plano de assistência funerária. É mais tranquilidade e economia no momento da perda de entes queridos. Visite a Apopex, na Júlio de Castilhos, 1401, no 2º andar do edifício Brasex e associe-se. Acesse apopex.com.br e saiba mais.
21 graus. O projeto Cartela do Bem vai completar 3 anos e mobiliza pessoas, escolas e empresas de várias cidades. Porém, se misturar com qualquer outro material, todo blister fica contaminado e se perde. Não coloque a campanha em risco. Separe só as cartelas de remédios vazias e descarte embalado em um saco amarrado em uma das 4 ecotendas em Caxias do Sul, que ficam nos estacionamentos dos supermercados Andreassa Kaiser, Bela Vista, Passeio Norte e na Igreja dos Capuchinhos. Nas ecotendas você pode descartar outros recicláveis, mas precisa ser separado das cartelas de remédios vazias. Esse projeto ajuda o Recanto da Compaixão Frei Salvador. Dia da feira pra você o Andreassa tem muito mais. E nesta quarta tem maçã gala 7,97 o quilo, melão espanhol 4,95 o quilo, cebola 2,49 o quilo. Isso mesmo, cebola só 2,49. Confira essas e outras ofertas pelo app. Que alegria! O Super Andreassa é pra toda a família. Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde, na tua Rádio São Francisco. Um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior, os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa. Oferecimento: Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se. Na Agrimar, você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Círculo Saúde, não é sobre ter mais, é sobre ter o melhor para você, sua empresa e sua saúde. Super Andreassa tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Prefeitura de Caxias, com sortidos Orquídea, você encontra variedade até a última bolacha do pacote. Agora também com uma versão 100% recheada. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. De volta, 11h34. Bom dia para você. Programa Tá na Pauta aqui dentro do Temática. Agora na segunda etapa, comigo, Beverly Rocha e com Délcio Agliar. Na primeira etapa tivemos também a participação do Hamilton Primaz. Retomando aqui, deixa eu ver se eu consigo resgatar o Délcio, porque... Onde é que tá o Délcio aqui? O Délcio deu uma saidinha e não voltou. Délcio, onde estás você? Voltando. Bom, enquanto o Délcio vai retomando aqui a chamada, a gente vai só resgatar aqui o tema, né? Pronto, o Délcio voltou. Délcio voltou. Estava aqui falando para a audiência, Délcio, que a gente está hoje, né, falando sobre essa ideia, né, do que precisa para a gente ter uma vida plena. O que é necessário, né? No passado, a gente romantizava, dizendo que precisava ter escrito um livro, plantado uma árvore, e, enfim, ter tido filho, plantado uma árvore e ter escrito um livro, né? E hoje as pessoas estão brincando, não trocadilho com isso, né? Que isso é fácil. O difícil na vida, na atualidade, não é nada disso. O difícil é a gente criar um filho, é fazer com que alguém leia um livro e alguém que cuide das árvores, que regue, que cuide. E faz muito sentido, Délcio, porque com as facilidades do mundo moderno, algumas coisas não são mais privilégio de ninguém. Ir no dentista não é mais privilégio de ninguém. Fazer uma viagem de avião não é mais um privilégio de alguém. Fazer um curso superior, para quem quiser, não vou dizer que seja fácil, mas tem possibilidades, né? Para quem quer ter filho, ter um filho era uma coisa que... Por que era tão difícil? Porque financeiramente, ter um filho era só para gente muito rica, né? Financeiramente era muito difícil você arcar com as despesas. Mas hoje não é só uma questão de despesa. É a responsabilidade de criar e criar bem essa criança, né? A questão de plantar uma árvore, que era ter um espaço, um terreno seu, ir lá e ter a maturidade de contemplar uma árvore e ela ir crescendo. Hoje a gente até faz isso de bom grado. Difícil é ter quem cuide dela, né? Eu adoraria ficar sentadinha num jardim olhando a árvore crescer. Agora, tu tem a força
a responsabilidade, a ocupação, a moral de ir lá e cuidar dela, regar. Não só ir lá contemplar no final de semana e pagar talvez até um valor bem alto para olhar todos os anos uma árvore crescer. Não, quem é que cuida dela? Quem é que rega ela? Né? E não delegar para um outro. Trazer isso para si, como uma responsabilidade pessoal, cuidar da natureza, né? Tá embutido aí. E a questão de hoje, se eu quiser, Deus, eu nunca escrevi um livro, mas se eu quiser mesmo hoje, eu vou lá na inteligência artificial, eu dou uma ideia, a inteligência vai lá e escreve, né, para mim, com a minha ideia, coisa e tal. Eu publico, eu poderia dizer, ó, eu publiquei um livro, né? Mas será que tem pessoas que leem o livro? Será que eu mesma leio livros, me dou o trabalho, a disciplina, né, a força de pensamento, de me ocupar de uma leitura? Porque não é ler por ler, né? É tirar proveito de uma leitura. Então, realmente são coisas bem difíceis na atualidade, né? Sim, veja que essa era parte dessa assertiva, ela continua válida. O que vem sendo dito é de que vamos complementando essa assertiva com dúvidas, com questionamentos. Continua sendo válida a ideia da criação, da autoria e da biografia, porque, veja só, imagino eu, ter um filho é uma coisa que é autoral, não tem outro jeito, é você. Você vai se encontrar diante do filho que nasce. Se não se encontrar, porque alguma coisa muito grave aconteceu. Plantar uma árvore é essa ideia da interdependência da vida, das coisas, é enxergar a nossa possibilidade de. E é uma condição humana. E a biografia é no sentido de que a ação humana, ela vai muito além do nosso nascimento, vai muito além de parir um filho. Tem essa ideia de que vamos constituir uma cultura das coisas que são dos humanos. E aí temos muitas dificuldades. A primeira delas, Beverly, é que a gente precisa de mais trabalhos e de mais convivência no coletivo. Bom, se é convivência, já a resposta está dada. E não no isolamento. Tudo que as tecnologias digitais vieram para favorecer, também, consequentemente, vieram para complicar a nossa vida, ou pelo menos há uma parte dela que empobrece. Inteligência artificial, você diz também, eu posso jogar uma ideia e ela pode me apresentar um texto, mas a autoria não é sua. É nesse sentido. Eu posso ter 1 milhão de amigos na rede social, mas não significa que eu tenha, na vida real, 10 amigos. Para ser amigo, tem um exercício autoral cotidiano, ou pelo menos temporário nas relações que eu estabeleço com os meus amigos. Portanto, as nossas condições de biografia, de escrita, de criação, elas passam pela ação que é de um humano, não de uma máquina. Beverly, quantos artesãos cruzaram por nossa vida, ou nós cruzamos por eles? E muitos deles estão aí. A minha mãe é uma verdadeira artesã. Ela passou uma vida que sempre recolhia palha de trigo, fazia dreça, ou seja, trançava a palha do trigo, que se transformava depois em chapéus, em bolsas, em guardanapos, em material de primeira qualidade. O artesanato dela era de primeira qualidade. Hoje não mais, né? Ela se ocupa de outras coisas. E esta ideia, ela é uma ideia que passa muito pela criação, pela autoria e pela biografia. Beverly, quantos artesãos Caxias do Sul teve ao longo da história e os tem. E boa parte desta criação continua viva. Quantos escritores a nossa cidade teve e tem, e essa produção continua viva, não apenas numa prateleira de uma biblioteca, de uma sala de aula, mas na nossa vida.
Quantos poetas, quantos romancistas, cronistas passaram por aí? Nós abrimos o nosso jornal diário, e sempre tem alguém lá escrevendo algo sobre a nossa política, sobre a nossa cultura, mas também sobre os nossos destinos, que às vezes estão inclusive na contramão da própria ideia de constituir-se humano. No congresso que nós estamos vivendo essa semana, Congresso Internacional de Educação Básica, nós temos aqui a presença de um grande escritor, de um grande professor, que é o Carlos Scliar. E ele trouxe muito essa ideia de que necessariamente aquilo que nós dizemos que temos não é nosso. Leve-lhe. Você tem internet? Você tem sapatos? A resposta é óbvia. Tu vai dizer sim, mas você as tem porque você paga. Portanto, a internet não é sua. É o consumo que está te oportunizando que a internet passe a ser descrita como sendo sua. No entanto, não é sua. Veja, não é apenas um jogo de palavras. É uma constituição de um mundo que está muito marcado pelo consumo. Criar um filho, plantar uma árvore e escrever um livro não são ações humanas vinculadas à ideia de consumo. Elas são vinculadas à ideia de cultura, de cuidado, à ideia de humanidades, e não à ideia de uma economia que precisa para tudo isso. Não sei se me faço entender nessa reflexão. Não, perfeitamente. Acho que ficou muito, muito, muito claro. Delcio, às vezes eu também fico me perguntando um pouco sobre o papel, né? Essa relação, que deve ser uma relação harmônica entre aquilo que é um ideal, uma quimera, um horizonte, um sonho, dê o nome que você quiser dar, né? Embora sejam significados diferentes. Né? Mas dê ali a esse sentido o nome que você acha que na sua realidade fique mais apropriado, como uma meta a ser perseguida, né? Eu gostaria que é algo que nos impulsiona a continuar fazendo para quem sabe um dia, né? Mas a gente também precisa ao mesmo passo, Delcio, deixar de romantizar a nossa vida e torná-la ela um pouco mais prática. Quando a gente falou aqui brincando, mas dizendo uma baita verdade, no bloco anterior com a Milton, facilita a vida das outras pessoas. Nós, por vezes, Delcio, somos nós a peça, o obstáculo. Somos nós o obstáculo que atravanca a vida de outra pessoa. Ou com consciência ou sem consciência, né? Acho que sem consciência é mais perdoável. Mas a gente percebe que há muito do ser obstáculo com consciência, por propósito mesmo. Eu quero atravancar, complicar, por N motivos. Não vou aqui ficar julgando ninguém, né? Porque não é o caso. Mas a vida, ela exige hoje uma certa praticidade. Nós temos múltiplos desafios. Vivemos uma época de múltiplos desafios. Vivemos uma época de reaprender a fazer as melhores perguntas. Nós encontramos muitas respostas até aqui, Delcio, muitas respostas. A ciência trouxe muitas respostas. Mas chegamos num ponto em que as perguntas que estamos fazendo e para as quais estamos buscando resposta não atendem mais os nossos desejos como seres humanos. Então, precisamos reaprender a fazer boas perguntas. Talvez more aí uma chave. Deixa de fazer valer que tenha que ter boas respostas também? Não deixa de valer. Por isso que eu estou falando de equilíbrio, né? Qual o equilíbrio entre o romance, o romantizar ideias que nos façam suportar os desafios, mas também ter atitudes, um conjunto de instrumentos e aplicação deles para que a gente seja um pouco também mais prático. Quando a gente faz essa relação entre aquilo que uma vida precisa, né, como os 3 pilares, e ao passo o quanto de prático precisamos ser na ocupação deles, né, do fazer deles. Ter um filho, difícil é criar. Escrever um livro, difícil é se colocar a ler. E colocar ali a questão de plantar ou cuidar de uma árvore faz muito sentido, Delcio, na vida prática. Eu adoro ler, Delcio. Eu seria uma leitora, se alguém me pagasse só para ler, eu seria a pessoa mais feliz do universo. Não é real, isso seria um romance da minha parte, né? Tanto é que, por vezes, eu faço como você. Eu tenho lá na minha casa um lugar onde tem muitos livros. Eu digo como você porque quem está na imagem está vendo, né? O Delcio está num ambiente que tem a biblioteca dele ali, né? Na casa dele. E quantas vezes, Delcio, você olha para a tua biblioteca e diz, meu Deus do céu, eu gostaria muito de sentar-me aqui e ler tal obra.
e você só olha e vai embora. Porque na prática você não tem o tempo de ler, não é nem querer. Você não tem tempo para ler. Né? Então não é só um querer, um colocar-se um esforço. São muitos os fatores que a gente precisa levar em consideração para tornar uma vida mais equilibrada entre aquilo que é um desejo e aquilo que tem que fazer e tem que fazer. Não, nós não podemos ficar se mexendo para isso. Alguém disse certa feita de que o século XXI vai nos convocar a pensar no radical recomeçar, repensar, reorganizar, reciclar. E eu citaria aqui uma série de outras palavras que ajudariam a gente nessa compreensão, ou pelo menos nessa busca de formular perguntas que vão, de alguma forma, reorganizar o nosso pensamento, não no sentido de uma verticalidade, mas no sentido de uma desorganização, primeiro. Quantas coisas dizíamos de forma afirmativa, inquestionável, que ruíram. E nós precisamos reconstruir as linguagens humanas, inclusive as linguagens da afetividade, da amorosidade, da política. Beverly, a gente vive numa era que é feio falar de política, que soa como se você estivesse provocando alguém a trazer um contraditório sem que ele necessitasse ser trazido. Então, o repensar as nossas trajetórias de vida, as nossas biografias, os caminhos que nós estamos tentando buscar. Se o mundo ficou mais perigoso, mais instável, mais volátil, como alguns trouxeram, e veja, se a gente olhar desde a filosofia antiga até a contemporânea, da pedagogia clássica à pedagogia contemporânea, sempre diferentes pensadores trouxeram a ideia de que é por demais relevante a arte de desenvolver perguntas e não de oferecer respostas. Quisera nós, né, Beverly, que o programa semanal de rádio que fazemos juntos, que compartilhamos de diálogos, que na nossa visão são potentes para pensar a nós mesmos e ao outro, possa se constituir num espaço de perguntas, de indagações. Você traz hoje uma pergunta que é uma pergunta que nós não vamos respondê-la. Não há como respondê-la. Mas a gente tem algumas premissas que são fundamentais. A gente se deu por conta que não basta plantar árvore, tem que cuidá-la. Não basta parir o filho. É preciso de um processo longo de educação. E nos educamos ao longo da vida, que acho que esse é um outro elemento, Beverly, que mudou radicalmente de geração para geração. Os teus pais, os meus pais, foram na escola para ficar lá 5, 6 anos e nunca mais voltar a ela depois que tivessem terminado os estudos. Nossa geração não vai sair da escola. Ou da escola no sentido de uma agência de conhecimento, de ciência. Esse é o universo que nós estamos colocados. A aprendizagem é ao longo da vida. Inclusive, um autor que está em algumas obras que eu tenho aqui na minha biblioteca diz exatamente, ele está falando de aprendizagem biográfica. Nós podemos aprender com a nossa própria biografia e podemos estabelecer com ela caminhos para o conhecimento ou para a alienação. Vai depender em que grau cultural nós vamos fazer a ancoragem desse processo de aprendizagem. Para escrever um livro, precisa conhecimento, inclusive de gênero textual. Beverly, você fez jornalismo. Lembra-te de quantos gêneros cruzaram pela tua vida até hoje? É fato. Não é só dominar a língua, né? Dominar a língua portuguesa, que seja, né? Você precisa também ter um outro tanto de instrumentos. Você citou 2 aí, né? A questão da língua, a questão também dos gêneros linguísticos, e tem também comportamentos, né? Paciência, disciplina, né? Constância. Tem muita coisa, né, Délcio? Vixe Maria! A lista é muito grande. E por que essa lista é grande? É porque ela se dá na complexidade da teia do viver. Nós falamos aqui há pouco em artesanato.
Beverly, observa um artesão trabalhando no seu ateliê. Tem obras inacabadas, e você pergunta: há quanto tempo você está construindo isso? E o artesão responde: olha, faz tanto tempo que nem lembro quando eu comecei. Tem obras inacabadas, e talvez não vão ficar acabadas. E tem outras que o artesão fez numa rapidez, numa capacidade de resposta criadora que é impressionante. Isso vale para os autores, vale para os pintores, vale para um conjunto de artistas que aí estão. Para os ilustradores, que eu tenho uma alegria muito grande assim, de acompanhar o trabalho de vários ilustradores, de saber que a obra deles é uma obra que reverbera nas escolas, na sociedade, no centro de cultura e tudo mais. Então, esse é o universo que nós estamos trazendo. Notear a vida, Beverly. Vamos usar uma figura de linguagem aqui. Notear da vida, quantos fios são precisos para a gente tear, para a gente costurar, para a gente dar um tecido existencial que tenha sentido para a gente. Sentido e significado. Eu acho que eu colocaria as duas palavras para poder pensar as metáforas de ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Alguns ouvintes participam conosco aqui. A Lili está com a gente, a Beatriz Tessari Vivan, Tony Valim, direto do interior com a gente também, a Vilanir Maia, a Ana Célia, que inclusive fez fotos aí de um colorido jardim na frente do prédio dela, mandou para a gente aqui de presente para começar o dia. O José Dalla Rosa também está acompanhando. A Vilminha, esposa do Nino, lá do Desvio Risso, também está conosco aqui em sintonia com a tua Rádio São Francisco. A Jaque, né? A Jaque é uma amiga ouvinte de longa data. E eu estou essa enroladinha bem básica aqui porque travou o WhatsApp, mas eu já vou abrir aqui o WhatsApp da Jaque para ver o que ela escreveu. Ela diz o seguinte: olha, super verdades. Eu ainda tenho um pouco disso. Na infância, nem pensar em escolher. Era o que tinha. Ela está se referindo àquela postura, né, de uma geração que criava os filhos como se fossem mini adultos, né? E ela diz, eu ainda tenho um pouco disso, diz a Jaque. Um abraço a ela. A Maria Salete, do bairro Bela Vista, também está com a gente aqui acompanhando o programa. Diz: nossa, que programa maravilhoso. Um abraço para vocês. O Joel Magalhães Neto, que mora em Salvador, na Bahia, direto da praia de Guarajuba, mandou aqui uma imagem também, né, dizendo: olha, legal o tema de hoje, hein? Tô gostando muito, acompanhando aqui pelos meios de internet. E ele fala isso, Delcio, mostrando uma foto de um transporte, que ele tá dentro do transporte, mas é à beira-praia, na beira da praia de Guarajuba, na Bahia, Brasil. Um abraço do Joel Neto, direto aí da Bahia. E a Léa Moraes diz: olha, nada é fácil, mas caindo e levantando, a gente, como mãe e pai de verdade, consegue dar o necessário para os filhos e principalmente dar a eles o senso de respeito. Eu sou mãe e pai dos meus dois, né, das minhas duas joias preciosas. E ela diz: nossa, que palavras lindas a do Hamilton na questão de criar, né? Agora, como ele usou a palavra mais na maturidade dele, né? Ter a experiência da paternagem. E ela diz que pai é quem cria, não quem põe no mundo. Na verdade, não dá para desvalorizar nenhum dos dois, né, Delcio? Também não vamos aqui, vamos tentar ser justo, né? Me parece que a biologia é muito bacana também. Há um valor ali, há um aprendizado, há uma preciosidade ali também, mas há também de se reconhecer que muitos pais ou mães que não são biológicos o fazem com uma maestria, com uma poesia, Delcio, que a gente às vezes fica se perguntando, né, que aprendizado tem ali, que ali mora uma chave de um aprendizado que eu não me sinto capaz de analisar ainda, não me sinto capaz mesmo, mas que há uma poesia ali, há. Perfeito. São pessoas, Beverly, que de alguma forma incorporaram em suas vidas não só a resiliência do ser humano, a capacidade de se colocar à disposição dos outros, mas desenvolveram uma sensibilidade, um jeito específico de cuidar. Nós somos frutos do cuidado, não tem outro jeito. Beverly, tu não estaria aí se alguém não tivesse
feito maternidade e maternagem na tua vida, nem eu. Acho que essa condição biológica, precisamos de alguém pronto, que cuide de nós. Mas ao cuidar de nós, a gente vai experimentando outras coisas. E quando vamos criando uma linguagem própria do cuidado, ela acaba se transformando numa linguagem de paz. Não tem jeito. Quando nós paramos para conversar, quando nós paramos para ouvir, que é uma condição basilar para que haja diálogo e não monólogo, tem gente por aí que vive uma vida de monólogo. E está tudo bem se optaram por fazer uma vida de monólogo. Mas eu não gostaria de me colocar nessa concepção de vida. Eu gostaria de continuar podendo levar uma vida de diálogo com os meus pares, na minha família, no meu local de trabalho. Porque aí eu vou constantemente aprendendo a ouvir, e ao enxergar outros cuidando bem dos outros, eu também me fortaleço nesse cuidado. Uhum. Portanto, é um princípio fundante da vida nossa, a ética do cuidado. Não a ética das coisas materiais, como alguns tentam impor. É verdade, e passam por uma verdade absoluta, né? Então, no mundo onde as verdades absolutas estão sendo questionadas, nos questionemos, né, sobre os nossos valores e tentar buscar o equilíbrio. Sabe, Delcio, só para fechar esse raciocínio, faz já um tempinho que eu venho percebendo, e ao perceber, tomar consciência e tentar fazer alguns ajustes. Você falou em né? Rever, reaprender, enfim, eu tenho reponderado, né? Porque a ponderação tinha sido feita, agora estou reponderando uma conduta. Eu sempre fui uma pessoa muito prática, é da minha natureza ser uma pessoa prática, talvez por isso essa frase ecoou tanto em mim, né? Eu gosto das coisas um pouco mais práticas. Eu acho que o amor precisa ser expresso de forma prática, eu acho que, enfim, essas coisas todas que ficam embutidas nesse raciocínio. E nessa praticidade, muitas vezes eu cuidei de pessoas, da minha filha, enfim, agora eu cuido do meu pai também, que é uma pessoa idosa, e de uma maneira prática. Muitas vezes, entre sentar com ele conversar, por exemplo, eu opto por limpar, lavar, ajustar, colocar as roupas, fazer uma comida, enfim. E não é diminuir o valor de nada, porque, volto a dizer, tudo isso tem seu valor. Mas tenho pensado, o que conta mais em determinados momentos, seja na infância, seja na doença, seja na velhice, o que conta mais, hein, Hamilton? Delcio, o que conta mais? Talvez você dar a atenção, né? Que é uma coisa muito rara hoje em dia para alguém que raramente tem a atenção, ou é fazê-la sentir-se limpa, alimentada e bem organizada? Volto a dizer, não é uma resposta fechada em si, porque horas vai ser uma coisa, horas vai ser outra. Mas a gente tende a ficar numa polaridade, né? Ou é uma coisa ou é a outra. Dar atenção se tornou um luxo, se tornou uma palavra maravilhosa e uma prática indispensável para a vida de todo mundo. Aliás, quanta gente anda por aí desatento e acaba de alguma forma se perdendo na vida. É preciso sim a gente prestar mais atenção, inclusive na nossa vida biológica. Estão aí os desafios, as questões que nos atingem, nos afetam e que de alguma forma precisam de um olhar mais atento, mais sensível e acolhedor para o mundo que está aí. A nossa baliza não pode ser outro que não o acolhimento de tudo isso, a maternagem da vida e o cuidado com o planeta. Beverly, a gente tem uma convicção de que há inclusive uma linha filosófica defendendo o pós-humano, no sentido de que não dá mais para pensar apenas o homem. É preciso pensar a natureza de forma interconectada. Aliás, gente, para quem estiver por Caxias do Sul, sugiro, está acontecendo até sexta-feira o City Living Lab na Universidade de Caxias do Sul, a comunidade acadêmica, né? Eu tive o privilégio, Delcio, de acompanhar ontem uma atividade, uma aula inaugural com pesquisadores da Universidade de Siena, na Itália, e assim,
Quanto aprendizado, Delcio, acho que a gente às vezes se colocar num lugar de espectador e só enxergar o que está acontecendo no mundo, o que o mundo está pensando, o que outras áreas, porque, por exemplo, ontem a aula era para a aula inaugural dos cursos de exatas, né? Então, imagine eu que me formei nas áreas de humanas, tenho uma perspectiva de olhar as coisas pela perspectiva das humanidades, estava inserida como um peixe fora d'água nas áreas das exatas, mas e foi tão produtivo, Delcio, tão produtivo, assim, porque você percebe o como você pode ser útil para os diferentes e o como os diferentes podem ser úteis para a gente também. Sim. Sugiro, faça uma inscrição, tá lá no Instagram da universidade, é só procurar City Living Lab. Procura lá, se inscreve, inclusive ganha até certificado, né, Delcio? Que a universidade, de uma forma geral, tenha mais dessas atividades. Muito obrigado por colocar em pauta também esse grande evento que a nossa universidade acolhe. E, como produtora de conhecimento, não poderia ser diferente. Coloca diferentes teóricos de diferentes regiões do mundo, porque são pesquisadores em suas áreas, reconhecidos, né? E assim a gente avança no conhecimento e na reorganização. Ninguém mais duvida de que nós precisamos enfrentar os desafios do mundo de um outro modo, a partir de um outro paradigma. E o desafio está lançado para todos nós. Beverly, um ótimo dia, obrigado por tudo. Um grande abraço para os nossos queridos ouvintes, que são muitos e que estão acompanhando atentamente o nosso programa. Abraço, Até Delcio. quarta-feira que vem. Até. Tchau, tchau. A gente assim fecha o programa de hoje, agradecendo a companhia de todos, né? Esse conteúdo fica armazenado e disponível em vídeos no Facebook, facebook.com/.